Bom, pessoal, meu nome é Caio Soares, eu sou professor de Biologia da Equação Certa e eu estou aqui com os meus amigos, professor Ronald, professor Williams Filho, e a gente vai ter um papo legal aí sobre a biologia no Enem e como é que ela funciona. Não? É isso aí, meus. Então, meu nome é Francisco Ronald, sou professor de Biologia também. E nessa conversa que nós vamos ter hoje, a gente vai estar trabalhando justamente alguns aspectos, alguns conceitos que a gente acredita, sim, que possam estar ali na nossa prova, principalmente por ter sido contemplados aí em notícias, né, estarem presentes as notícias, nos debates relacionados à biologia nos anos que vão de 2014 até 2018. Afinal de contas, a gente viu lá na nossa prova de humanas que essas referências, dezembro de 2018, até uma referência de 2019, nós encontramos na prova. Então, levando em consideração justamente que os elaboradores eles estavam antenados ali com essas notícias, né, e querendo fazer questões bem contextualizadas. Então, nesse sentido, a gente também vai fazer a abordagem. Boa noite a todos, sou o professor Williams e de fato o que o Ronald e o Caio falaram é para a gente estar aqui batendo um papo descontraído, rememorando temas, conceitos relacionados à biologia, e espero que esse momento seja o mais agradável possível, que a gente possa de fato trabalhar dentro desses temas que são bem quentes, vamos dizer assim, bem cobrados nos últimos anos na prova de biologia. E aí, quem começa? Bom, vamos lá? O mundo é você. Então, amigos, para quem está acompanhando, quem recebeu a lista, né? Lembrando que essa lista está disponível no site da Equação Certa, mas mesmo para quem não está com a lista na mão, você vai conseguir acompanhar bem, porque a gente vai falar aqui de forma geral, né? Fazendo uma abordagem geral. Mesmo você que não tiver com a lista na mão, você vai conseguir pegar bem as ideias. E você que está com a lista, com certeza você já deu uma lida aí na questão, já tentou responder a questão. As alternativas certas são importantes, mas a gente vai comentar também algumas alternativas aí que são incorretas e como elas poderiam estar certas, que tipo de questão elas poderiam estar corretas. A nossa primeira questão do material é uma questão que fala sobre anabolizantes. Então essa questão ela faz uma pequena descrição dos anabolizantes. Ela diz que frequentadores de academia, né, que é muito comum que haja essa expectativa dos frequentadores de academia, alguns frequentadores, por usarem anabolizante. É claro que também hoje nós temos uma cultura fitness em que... Geração saúde. Que nem o Caio, né? Geração saúde demais. Então, que não quer usar essas substâncias que de repente possam gerar algum risco para a saúde, né? O importante hoje para essas pessoas não seria a ideia da beleza, mas sim a ideia da saúde, que é o que a gente acredita também que é o que conta. Falando de beleza, o Caio já, né? Meus genes ativos, tudo em cima aí. Então, esse anabolizante, essa questão ela vai falar isso sobre anabolizante. E essa questão, ela diz assim, o comando dela diz assim. Por que eu vou ler só o comando? Porque no dia da prova, se você tiver entre o enunciado, ou você tem entre o texto base, tiver que dar atenção maior entre o texto base, o comando e as alternativas, se você sentir que aquela questão ela é difícil, pois leia o comando, leia o enunciado da questão. Isso é que é o importante. O Chaguinha ele costuma dizer assim, a dica mágica para qualquer questão, para qualquer prova é leia a questão. Pois aí a biologia gosta muito de especificar as coisas. Pois eu digo a vocês, enquanto o Chaguinha fala leia a questão, eu digo leia o comando. Leia o comando, leia o enunciado da questão. E o nosso comando, nosso enunciado diz assim, o interesse de pessoas que praticam esportes em usar anabolizantes, né, que é o que o texto fala, que são basicamente essas pessoas, está diretamente relacionado ao efeito dessas substâncias sobre. No texto base, ele fala que o anabolizante ele promove anabolismo. Ora, pessoal, o que você cata pelo chão é aquilo que se quebra. Catabolismo é quebra. Anabolismo é síntese. E síntese de quê? Anabolizante
contribui para gerar uma síntese proteica positiva, ou seja, aumentar a síntese de proteínas. Quando a gente fala disso em academias, nós estamos falando do conceito de hipertrofia. Hipertrofia é o aumento do volume do músculo, da fibra muscular. E o que é hiperplasia? Hiperplasia é o aumento do número de células. Então veja bem, hipertrofia, que é o que todo mundo fala nas academias, é o aumento do volume da fibra muscular. A hiperplasia é o aumento do número de células. Então, Ronald, em um câncer ocorre hiperplasia? Sim. Um câncer você tem um aumento do número de células. Ocorre sim. E quando o volume aumenta da fibra muscular pela síntese de proteína, que é garantida, por exemplo, por um anabolizante, aí é hipertrofia. Vou fazer um parênteses aqui, que o Rony gosta de falar um pouco, né? Mas é só um parênteses, um recorte. Né? Vocês têm que lembrar, pessoal, que a prova de biologia, a biologia que cai no Enem, ela é muito voltada para dois grandes tópicos, que é a parte de ecologia e meio ambiente e saúde, tá? Então, tudo aquilo que tem a ver com saúde, incluindo essa parte de bioquímica, fisiologia humana, citologia e parasitologia, são coisas que têm um potencial muito grande para cair na prova que vocês vão fazer. Então, uma questão de anabolizante ela é interessante porque realmente a cultura da vida saudável nunca esteve tão na moda, certo? Então, você saber o que é um anabolizante, o que é bomba, que o pessoal chama, né, quais são os efeitos positivos e negativos, até porque existem atletas de alto nível que usam isso de forma, vamos dizer assim, mais cuidadosa, né, orientado por um médico e dá certo. Enfim, não é só desgraça e maldição, né? Então tem formas de você conhecer isso para fazer funcionar com você. Via de regra, o que se sabe é que quando uma pessoa leiga faz uso de anabolizante, ela se ferra. Tá? Por quê? Porque a maioria dos anabolizantes eles têm um efeito hormonal e praticamente nenhum hormônio faz uma coisa só. Né? Então, o que o Rony está falando sobre anabolismo, sobre hiperplasia, hipertrofia, ele é uma situação que o músculo da gente não está acostumado. Depois de uma certa idade, você não produz novas células musculares. Certo? As suas células elas estão paralisadas num G1 muito longo, numa fase da interface muito longa, que você está fazendo só síntese de proteínas. Então, o normal é que as suas células não façam mais mitose. Tomar um anabolizante e fazer isso com o seu corpo dar um choque de realidade no seu corpo e dizer a ele para ele fazer uma coisa que ele não está programado para fazer. Então, é sempre bom tomar cuidado. Tema de saúde, tema recorrente no Enem. Então, boa questão, bom tema. Fiquem ligados. Vale ressaltar também que todo esse hormônio utilizado acaba sobrecarregando a atividade hepática, né? Fígado, principalmente. E todo esse material que é metabolizado no organismo gera uma consequência. Foi o que o Caio disse. Se existe um anabolizante, é para ser usado, mas é ser usado por quem sabe prescrever, que é o médico, por um período específico, numa concentração ou dose específica, não aleatoriamente, não é verdade? E aí ficar atento à relação do uso desses hormônios excessivamente diante de uma sobrecarga, não só hepática, como talvez renal. Sim, excelente. Essa é a ideia. Nem tudo são monstros. O anabolizante, pelos leigos, é um problema. Mas quando prescrito por um médico, aí funciona e pode ter muitas atividades terapêuticas. Perfeito. Por exemplo, o Caio, quem sabe no futuro, daqui a um curto espaço de tempo, ele pode desejar fazer reposição hormonal, né? E nessa reposição hormonal ele vai precisar procurar um médico, um endocrinologista, quem sabe um geriatra, né? Para poder orientar todo o uso contido, né? desses... Meu cabelo já está caindo aqui, tem gente que não tem mais e mais que se preocupar, mas assim... A segunda questão, pessoal, é uma questão de meio ambiente. Qual foi a resposta mesmo da primeira? Primeira questão, então, ele vai estimular a síntese de proteínas, letra E de estudioso. Marca letra E. Muito bem, deixa eu ficar aqui. É de estudioso. A segunda questão, pessoal, é uma questão de problemas ambientais. É de equação certa. É de equação certa. Ed, é muito bom ser aluno do Caio, eu gosto de dizer isso na minha Perfeito. Assim, para reforçar a opinião dos alunos, tem gente que escolhe. Então, a segunda questão, pessoal, ela é uma questão para reforçar essa ideia de que a prova do Enem é muito voltada para meio ambiente e saúde, certo?
Então é uma questão de meio ambiente, em que ela vai trazer aí vários problemas ambientais, um texto base falando sobre produção de gases do efeito estufa, principalmente através dos ruminantes, certo? E aí, uma ideia que eu tenho tentado passar nas últimas revisões, para os meus alunos nos últimos tempos é: questão de ecologia não é nem, ela tem que ser apocalíptica. Tem que ser uma coisa, o mundo está se acabando e, via de regra, o culpado é o ser humano. Tá bom? Então, é uma coisa que tem que estar nas nossas provas, a noção de sustentabilidade. Então, vai aparecer muito probleminha ambiental voltado para a ideia de que o ser humano está fazendo alguma coisa de errado ou tem que fazer alguma coisa certa, e se ele não caminhar na linha, ele vai destruir o planeta e a qualidade de vida na Terra vai diminuir cada vez mais. Quando a questão fala, bota aí várias alternativas, né, sobre problemas ambientais e fala que no texto base que o problema está relacionado com metano na atmosfera, o metano é um gás estufa poderosíssimo, né? A gente sabe que a radiação solar ela consegue atravessar a atmosfera em comprimentos de onda menores, né, como a luz visível, boa parte do ultravioleta, e quando ela atinge a superfície da Terra e a superfície dos objetos na Terra, recarrega os elétrons da matéria, eles pulam camadas e quando voltam eles emitem radiação, como por exemplo o infravermelho, que é uma radiação quente, né, com calor. E essa, da mesma forma que a atmosfera barra a entrada de radiação, ela também barra a saída, e por causa disso a gente tem um aumento da média de temperatura global, que é chamado em larga escala pela mídia, por alguns autores e livros, de aquecimento global. Então, aumento de metano está intimamente associado com o aquecimento global, que é a resposta letra E. Certo? Além disso, outros gases, né? Com certeza. CO2 acabam executando o mesmo papel do metano, no caso da retenção desse calor, né? Sim. Na verdade, em sala de aula, a gente coloca que o metano ele tem um poder de reter calor maior do que o gás carbônico, mas o gás carbônico continua sendo o principal gás estufa devido à quantidade dele na atmosfera, né? Mas sim, existem os próprios CFCs também acabam funcionando como gás de efeito estufa. O próprio vapor d'água, que apesar de estar restrito na troposfera, ele ainda tem um efeito de retenção de calor muito grande, né? E os óxidos de nitrogênio também. Agora, eu li em alguns artigos que eles relacionam o pum do gado bovino com uma provável consequência... E o arroto. E o arroto, né? Uhum. Uma provável consequência para o efeito estufa, né? Como é que funciona isso aí? O lance é que existe um tipo de metabolismo energético dentro de animais ruminantes, né? O tubo digestório dele é dividido em, vamos dizer assim, compartimentos para atividades específicas. Então, dentro de uma vaca, você encontra um compartimento muito grande chamado de retículo, né? Um albúmen. Geralmente para fermentação, né? Falei albúmen aqui, é rumen, omaso e abomaso. E aí, dentro do rumen, vai acontecer uma fermentação e outros tipos de metabolismo anaeróbios que vão acabar destruindo açúcares, né, carboidratos de uma maneira geral, alguns lipídios, e produzindo como resíduo o metano devido à ausência de oxigênio no interior dessas cavidades. Então, a vaca ela é chamada de ruminante, por exemplo, porque sai material do rumen e volta para a boca, ela volta a mastigar, no processo ela já libera metano no que seria o arroto, né? E aí ela engole, esse processo acontece mais um tanto e quando ela vai defecar, sai mais metano ainda, né? Ou seja, já diziam os sábios, o pum é um aviso de que aí vem coisa. E só falando numa linguagem um pouco mais simples, né? Então, outra denominação para essas estruturas de divisões do aparelho digestório: pança, barrite, folhoso e coagulador. Mas verdade. Verdade. Mais conhecido nas rodas de samba, né? Perfeito. Tá certo. Pessoal, as outras alternativas da questão, elas vão falar de outros problemas ambientais que já foram muito cobrados no Enem. Eutrofização é um problema que tem a ver com poluição orgânica em corpos hídricos, então devido à eutrofização aumenta muito a biomassa de produtores, que aumenta muito todos os consumidores da cadeia. No final das contas, para adiantar o processo, termina que morre todo mundo, tem tanta decomposição aeróbica que acaba o oxigênio e no final você só tem bactérias anaeróbias. Chuva ácida é um produto da liberação de óxido de nitrogênio e óxido de enxofre na atmosfera que reage com a água das nuvens e formam ácidos,
né? Essa chuva ácida, qualquer chuva com pH menor do que 5,5, que a chuva normal já é um pouco ácida. Bioacumulação é quando alguns materiais, como metais pesados, algumas substâncias radioativas e substâncias lipossolúveis se acumulam no corpo dos indivíduos, eles não conseguem pôr isso para fora. Inversão térmica nem é um problema ambiental, é uma situação normal, natural, que acontece durante o frio em alguns lugares. No inverno você tem uma camada de calor saindo da superfície da Terra e uma camada muito densa de frio chegando na superfície da Terra, vinda da alta atmosfera. E aí a gente tem uma retenção de material particulado devido à alta densidade dessa camada fria. Então, repito, resposta, letra E, aquecimento global. Beleza. Só lembrando que a inversão térmica é natural, mas quando ela acontece, por não ter mais essa circulação de ar, ela acaba agravando a poluição atmosférica. Então agrava, ela não é provocada, mas ela agrava. É um fenômeno natural, mas que agrava. Bom, galera, vamos lá continuando com as discussões. Um outro tema muito cobrado na prova do Enem é sobre manipulação do material genético, biotecnologia. Dentre eles, nós temos a clonagem, a própria transgenia. Transgenia consiste na transferência de material genético de uma espécie para outra, geralmente com um intuito, um objetivo econômico ou com um viés, econômico. E a próxima questão, ela trata de uma ideia que transfere um gene que provoca letalidade na descendência, e esse gene é transferido para o mosquito Aedes. Vocês sabem que o mosquito Aedes é o bambambam quando se fala de algumas doenças, viroses, por exemplo, zika, chikungunya, dengue e febre amarela, não é verdade? O Aedes aegypti, ele é um inseto que acaba tendo um nicho ecológico bem amplo, permitindo que ele consiga atuar em áreas mais tropicais, vamos dizer assim, favorecendo a disseminação de vírus, os mais variados, dentre eles esses que já foram citados, principalmente dengue e febre amarela, né? E a questão, ela trata de uma proposta de manipulação do material genético, transferindo um gene que é letal para o macho do Aedes. Aí o que acontece? Esse Aedes vai namorar com a mosquitinha, sem nenhum problema. O problema é que a descendência desse namoro não vai nascer, não vai surgir. Observa que ele fala assim, pela manipulação genética, machos do Aedes, mosquito vetor da dengue, criados em laboratório, receberam um gene modificado que produz uma proteína letal. Ora, se eu transfiro um gene que induz uma proteína letal, esse macho ele não vai morrer, mas ele vai transferir através de seus gametas para o descendente. Ou seja, não vai nascer mosquito, e se não tem mosquito, eu acabo não ampliando a quantidade de insetos vetores. E isso é uma proposta que acaba somatizando quando se fala de controle de disseminação de certas doenças, né? Gostou? Somatizando é bom. Gostou? Nossa cultura. Então, a proposta da questão está relacionada a os machos modificados não obterão sucesso reprodutivo. Ele consegue copular com a fêmea, mas no final os filhotes não vão nascer. Se não tem filhote, eu não aumento a quantidade desses indivíduos. O que acontece é que eu não vou aumentar a proliferação de mosquitos transmissores da dengue. É isso aí. Cara, tinha desinformação completa, pô. Não é? Sou ignorante, perdão. Aqui para você. Muito bem. Então, amigos, a nossa quarta questão do nosso material, nós estamos aí abordando uma doença que acreditamos, né, que seria uma possível doença a ser cobrada na nossa prova, que é o sarampo. Então, assim, por que o sarampo seria cobrado nessa prova do Enem? Justamente por essa expectativa de questões contextualizadas, de questões que abordem a ideia da saúde, a problemática, a atualidade, né, questões atuais, como a gente percebeu na prova do primeiro dia. Então, assim, o sarampo, ele hoje é uma triste realidade para a gente, no sentido de que éramos considerados livres do sarampo. Nós tínhamos uma eficácia muito grande na prevenção dessa doença e, de repente, perdemos isso que estava em nossas mãos. E nós tivemos aí notícias de casos de sarampo no mundo.
Então, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que o sarampo, na verdade, não só por causa do sarampo, mas houve uma resistência da população de vários países do mundo à questão da vacinação. Então, a vacinação ela sempre se demonstrou uma estratégia muito eficaz na prevenção de doenças. A imunologia é figurinha carimbada dentro do Enem. Quando a gente faz referência à frequência de uma questão no Enem, a gente cita ela 3, 4, ela surgiu 3, 4 vezes, pronto, é considerado frequente. Agora, a imunologia, ela bate esses recordes. Então, nós temos aí uma frequência muito grande, praticamente toda prova de Enem tem que ter alguma coisa voltada para a imunologia. E essa imunologia, apesar de não ser a resposta da nossa questão que fala sobre sarampo, porque a nossa questão está fazendo uma abordagem do sarampo como virose. Ou seja, a abordagem, a transmissão do sarampo. Uma doença extremamente contagiosa. 90% das pessoas que não estão imunizadas e que têm contato com alguém que está com sarampo, pegam sarampo. Então acaba contraindo a doença. É extremamente contagioso. É uma proporção muito grande. E aí a gente tem uma situação em que a falta de cobertura vacinal, não é? De imunização, acabou gerando esse ressurgimento, né, do sarampo. Então o que acontece? A cultura foi assim. Eu me vacinei contra uma determinada doença. E aí eu tenho febre, eu posso ter um mal-estar, eu posso ter sintomas brandos em relação ao que eu teria caso eu pegasse a doença. E o fato é que o custo disso o preço, a vantagem disso eu tenho sintomas mais brandos, mas eu não pego a doença. E aí o Caio, ele não... Foi isso, papai? Calma. Eu trisquei aqui nele. Ele tá doente, pô. Fora que ele fala de sintomas aí. Então, aí o que acontece? O Caio pega e não se vacina. Tá revoltado, tá rebelde, né? E aí não quer se vacinar. Sempre, né? Eu sou puto com o governo, né? Ele não quer se vacinar. Ele não tem febre, ele não tem dores no corpo, ele não vai passar pelos sintomas brandos, e assim como eu, que tive tudo isso, porque me vacinei, isso pode ou não acontecer com quem se vacina. Vamos deixar uma coisa clara, porque tem pessoas que se vacinam e não tem nenhum problema, e outras pessoas já sentem um ou outro sintoma mais brando, mas ele não se vacinou e ele não sentiu nada. Eu e o Williams não nos vacinamos. Ao chegar meus amigos e dizer, não tomei isso aí, senti nada, vocês tomaram todos lascados. Aí o que acontece? Na campanha seguinte, aquelas pessoas que se vacinaram pensam assim, eu não senti, meu colega não se vacinou, não teve nada, eu também não vou me vacinar, porque eu também não vou ter nada. Só que aí o problema é o seguinte, o Caio estava protegido por aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho. Como é que isso funciona? Apesar dele não ter se vacinado, ele estava protegido pelas outras pessoas que se vacinaram. Imagine que é para o vírus chegar até o Caio. Se for para o vírus chegar até ele, vai ter que passar por mim. Ele morre no processo, porque eu estou vacinado e a minha imunidade está preparada. Na hora que o vírus aparecer no meu corpo, rapidamente ele será destruído, porque eu estou imunizado, eu estou vacinado, eu tenho memória imunológica. Então o vírus nem chega no organismo dele, porque ele vai ser destruído. Quer dizer, as pessoas que se vacinam, né? As pessoas que se vacinam, elas formam uma cortina de ferro. Elas acabam protegendo aquela pessoa que não se vacinou. E aí, de repente, imagine o Caio, que é grande amigo do Dr. Williams. Então o Caio, ele pega, ele não se vacinou, mas ele tem contato com o Williams, que se vacinou. Então partes dos antígenos de um pode passar para o outro. Como já? Conversa feia, velho. Esse negócio aí. Desculpa. Não, eu digo isso pela amizade. No primeiro momento, para quem perdeu o início da live, houve muito carinho aqui. Então, assim, faz parte da vida. Mas desculpa. No sentido que eu digo. Ciumento. Então, no sentido que eu digo, de que o próprio contato, isso não garante uma vacinação, imunização, não garante. Mas é melhor do que o corpo nunca ter tido nenhum contato com o antígeno. Pelo menos algum estímulo imunológico vai acontecer aí. Então o que eu quero dizer para vocês é que durante uma campanha de vacinação não precisam ser todas as pessoas a serem vacinadas.
aquelas que não foram vacinadas acabam sendo protegidas. E o nome disso é imunidade de rebanho. Mas a nossa questão, ela trata sobre a contaminação. Eu falei sobre essa parte da imunização porque a gente sabe, né? A chance da questão sobre sarampo não está relacionada à contaminação, mas sim à cobertura vacinal, que foi o grande problema em países como a Espanha, né? Aqui no Brasil, em diversos países da América Latina, então é muito grande. Mas a nossa abordagem aqui foi sobre a contaminação. E a questão pergunta assim: comando, leia o comando. Leia o enunciado. Comando e enunciado, né, seria o mesmo tópico. O sarampo é uma doença extremamente contagiosa. E a transmissão do agente etiológico se dá pelo picada do inseto. Não. Existem muitas doenças que são transmitidas por insetos, mas esse não é o caso. O sarampo não é transmitido assim. Então, é o caso da febre amarela, é o caso da chikungunya, é o caso da dengue, né? Da leishmaniose, é o caso da malária, é o caso da doença de Chagas, é o caso da elefantise, é o caso da febre do Nilo, né? Então nós temos aí muitas doenças que são transmitidas pela picada do inseto, mas não é o caso do sarampo. Aí a letra B diz sangue e ato sexual. Existem muitas doenças, como é o caso da hepatite B, C e D, estão transmitidas assim, um alicate de unha, a questão da AIDS pode estar relacionada, claro que é um pouco mais difícil, mas pode acontecer. É uma via que é aceitável, não é? É, só o Mas Caio, não é o sarampo. O Caio, quando vai para manicure, ele leva o material dele, o alicate, tudo bonitinho, ele toma esse cuidado. Cuidadoso. É uma percepção forte aqui. Isso é importante. Uma contaminação aí. Contaminação por fezes. Existem várias doenças orofecais. Eu acabei de falar sobre hepatite B, C e D relacionada ao sangue. Mas se for para falar de hepatite nessa letra C, que fala de contaminação por fezes, vai ser hepatite A e hepatite E. Isso. Então, nesses dois tipos, o A e E, nós teríamos a ideia de orofecal. Contaminação de ovos de galinha também não é a resposta da questão. Mas a contaminação por ovos de galinha nos lembra uma doença importante, a salmonelose. Que é uma bacteriose. É uma bacteriose. E assim, a ideia da salmonela, e aí isso mexe muito com as preferências. Porque existem pessoas que gostam mesmo do ovo com a gema mole. Tem gente que nem gosta de fritar o ovo, quebra o ovo dentro de um copo, bate ali com açúcar ou com mel. Não fala de ovo pra mim, não. É muito nutritivo, né? Algo assim, é muito nutritivo. Só que o problema é se tiver uma bactéria nesse ovo. O que aumenta as chances da bactéria estar lá? Se o ovo estiver velho. Se o ovo estiver velho, ele acaba ficando com a casca porosa. E ficando com a casca porosa, aumenta a chance de contaminação. Um ovo fresco não teria tanta possibilidade. Mas como saber isso? Professor, o senhor pode... Água? Isso. Você quer botar o problema nos ovos aqui em pauta. Uma rocha aí. É um vinho branco aí, vinho branco. Um brinde à vitória de vocês. Então, amigos, imagine o seguinte, que você pegue um ovo e você coloque num copo como esse. Se o ovo afundar, né, claro, com todo cuidado você colocando aqui, se ele ficar no fundo do recipiente, ele é um ovo fresco. Ele é um ovo jovem. Não foi nesse sentido que eu falei. É um ovo jovem, é um ovo que foi recém-formado, pronto. Tá? Então ele foi recém-produzido, foi recém-liberado. Então esse ovo ele vai ficar aqui no fundo do recipiente, porque a casca dele ainda está inteiriça. Se ele flutuar, é porque a casca ficou porosa. Se a casca está porosa, então entrou ar. E ao entrar o ar, ele vai ficar menos denso e vai flutuar na água. Então, aumenta as chances de você ter a contaminação por algum micro-organismo. Lembrando que a salmonela está nas fezes dos animais. Né? Apesar de não ser... nós não estamos falando, não é o sarampo, né? Mas a salmonela está presente nas fezes. Lembre-se, o ovo é posto pela mesma bolsa que na galinha. É eliminada as fezes, é eliminada a excreta, é eliminado também a estrutura reprodutiva. Então, estamos falando da cloaca. O que aumenta aí as chances.
Então, se for para falar de ovos de galinha, então nós estamos falando de salmonelose, tá? Salmonela. Agora, é claro que, lembrando, assim, que se você gosta, tem preferência por gemado, coisa do tipo, não gosta de cozinhar os ovos, de fritar os ovos muito bem, a sua opção é fazer isso com ovos que sejam jovens, tá certo? Sejam produzidos. Então, qual vai ser a resposta da questão? Porque o nosso foco aqui é sarampo. Qual é o foco da questão, então? A ideia do sarampo, você transmite sarampo, vocês viram lá o Caio no início, né? Protegendo o aparelho respiratório. Porque só de conversar perto, quem tem sarampo acaba pegando a doença. Tosse, espirro, respiração, só de conversar, você já pegaria a doença sarampo, que é extremamente contagiosa. Então, vale a pena a imunidade de rebanho, vale a pena a vacinação. Eu não sei se eu abro um parênteses, porque o Rony demorou meia hora para falar que o ovo sai do caneco da galinha. Na dúvida aqui. Enfim. Mas assim, o Ronald falou bem rápido, mas eu gostaria de bater nessa tecla. Soro e vacina é um assunto que cai muito no Enem, é um assunto extremamente recorrente, tá? E teve um prêmio Darwin recente, né? Que foi o cara que ficou brigando, fazendo propaganda na internet, dizendo que vacina era uma forma do governo controlar a população, matar a gente, e ele morreu, não lembro de que, acho que foi sarampo. Não sei. Provavelmente uma dessas doenças que facilmente seria evitada por uma vacina. Prêmio Darwin, né? Tirou o gene, deu pro gene da humanidade. Exatamente. Amém. E aí o que acontece? É importante a próxima questão, acho que foi o Willis que colocou aqui, questão de esquistossomose. E é importante falar disso daqui porque foi desenvolvida uma vacina contra a esquistossomose, né? E como soro e vacina é um assunto que cai muito, é importante você saber o que a diferença, né? Soro tem anticorpos prontos, então é uma imunização passiva, você mesmo não está fazendo muita coisa. Na vacina você recebe um antígeno, você produz os seus anticorpos, então isso é uma imunização ativa. É importante saber essa diferença, porque isso já foi cobrado algumas vezes. E que existem vacinas para essas doenças mais perigosas, que se transformam em pandemias, e que esquistossomose, por exemplo, é uma doença que acontece muito no Brasil, né, devido a um fator social. Vou deixar o William comentar mais sobre isso. Então é importante ter essa noção de que soro e vacina é um assunto que cai muito e de que existem algumas doenças que têm maior probabilidade de serem cobradas, né? AIDS já foi muito cobrado, muita coisa sobre AIDS, sobre o ciclo da AIDS, dengue também, né? E esquistossomose é um que tem uma chance razoável de ser cobrado. Então, só esse parênteses, espero não ter falado muito. Não, na verdade, tanto os comentários do Ronald quanto do Caio, eles ajudam a gente discutir um pouco mais a próxima questão, que trata de uma parasitose, a esquistossomose, atrelada ao uso de vacina. E não dá para você falar de controle de saúde pública sem o uso da vacina, não é verdade? E o que me chama a atenção é que essa vacina da esquistossomose, chamada de SM14, ela foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros, comandados por uma cientista chamada de Miriam Kingley, da Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, em 2016, eles conseguiram isolar uma proteína chamada de SM14, por isso o nome da vacina, né? Proteína essa que deixa o esquistossoma completamente fragilizado. Por exemplo, o super-homem tem medo da criptonita, não é verdade? O esquistossoma tem medo dessa proteína SM14. E aí, então, a partir de um consórcio, né, entre pesquisadores brasileiros e uma instituição privada de biotecnologia, eles conseguiram fabricar a vacina e aplicar. O que acontece, que eu achei interessante, é que eles começaram a aplicar a vacina em regiões africanas. Me parece que o primeiro país foi Senegal. E por que escolheram um país africano? Devido ao alto índice do aparecimento da doença. Lembre-se que a esquistossomose, ela tem um problema. Ela incide na região que não conta com saneamento básico. Alguém defeca no ambiente, essas fezes contendo ovos do verme acabam se espalhando na água, encontra o caramujo, ocorre uma transformação
assexuada, que sai uma larvinha que começa a penetrar na pele. A pele humana, ela tem ácidos graxos que acabam atraindo essa larva, o que favorece a penetração. Então, falar de esquistossomose é importante porque é uma das... Esquistossomose no Brasil, ela só perde para a malária. Então tem um alto índice de... Uma doença de caráter social. Exato. Devido à falta de saneamento. E aí, atrelado a isso, eles desenvolveram uma vacina. Por que se fala tanto? Porque é a primeira vacina que acaba combatendo uma verminose. Sim. De tão amplo aspecto, né, de atuação. Lembrando que os antibióticos mais usados contra a esquistossomose estão começando a perder efeito, né, devido a uma seleção natural, né? Aliás, natural não. Artificial não intencional. Seria a tentativa de combater, né? Na tentativa de combater, acaba selecionando os vermes mais resistentes, né? Excelente questão. Quer ler o comando aí, Rochado? Vamos ler o comando. No Brasil, a incidência da esquistossomose vem aumentando bastante nos estados da região Nordeste e em Minas Gerais. Para tentar diminuir esses números, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou a primeira vacina do mundo contra essa doença. A expectativa é que o produto chegue ao mercado em alguns anos. Ele fala de vacina. O Caio agora há pouco falou. Qual é a intenção da vacina? É você injetar um antígeno e esse antígeno no corpo vai estimular a produção de anticorpos. À medida que você produz anticorpos, esses anticorpos vão te proteger. E a proteção recai sobre a destruição do verme. Logo, ele pergunta, a tecnologia desenvolvida tem como finalidade? Qual é a finalidade da vacina? Imunizar o indivíduo para que, com o uso desses anticorpos, a gente consiga destruir a forma que traz o dano. E a forma que traz o dano é o verme. Então, a letra A, ela acaba completando a ideia do enunciado. Impedir a manifestação da doença. Impedir a manifestação da doença porque o organismo foi estimulado a produzir anticorpos. Então, lembre-se, fica atento a algumas doenças que são provocadas pela falta de saneamento. Esquistossomose, ascaridias, né? Ancilostomose. Acabam ganhando uma notoriedade devido ao problema social que o Caio chamou a atenção. Tá bom? Então, a quinta questão que trata sobre a relação da esquistossomose com a vacina é a letra A. Perfeito. É isso aí. Então, vamos agora para a sexta questão. Na sexta questão do nosso material é feito referência ao acidente que aconteceu em Fukushima, no Japão. Então, em 2011, houve um acidente, houve um maremoto, houve um tsunami, e com isso houve um acidente nuclear no Japão. As consequências de um acidente nuclear são muitas, existem muitas variáveis envolvidas. E uma delas é justamente a incidência de mutação e a possibilidade do câncer. Diz a questão que, na ocasião, o governo distribuiu 230 mil unidades de pastilha de iodeto de potássio. E o comando da questão diz assim: a distribuição do iodeto de potássio para a população visa a proteção contra o câncer de... Ora, pessoal, o iodeto de potássio, que interessa, apesar de estarmos falando aí de dois sais minerais, de dois elementos, o iodo e o potássio, o que nos interessa saber aí, para o contexto da questão, é o iodo. Então, nós temos uma glândula em forma de gravata borboleta, que fica aqui no pescoço, nessa região do pescoço. Essa glândula, ela é a tireoide. E a tireoide, ela tem muitas funções, é responsável por produzir o hormônio T3, o hormônio T4, a calcitonina. Então, é uma glândula de fundamental importância para o metabolismo do nosso corpo. E essa tireoide, para produzir o hormônio T3, triiodotironina, T4, tetraiodotironina, também chamada de tiroxina, essa glândula usa iodo. Qual é a intenção do governo de distribuir essas pastilhas com iodeto de potássio? É justamente saturar a tireoide da população, impedindo que o iodo radioativo que está no ambiente devido ao acidente possa se fixar nessa tireoide e dessa forma levar ao câncer. Então, qual é a lógica? A lógica é: vamos distribuir as pastilhas, as pessoas vão usar o iodo em excesso
E esse iodo em excesso, mas estável, que é o iodo 127, o iodo estável, esse iodo estável, que não faz mal à saúde, ele vai saturar a tireoide e na hora que o iodo radioativo tentar se fixar, ele não vai encontrar espaço. Ele não vai se fixar na tireoide, ele vai passar batido. Então, a medida visa a proteção contra o câncer de tireoide. Lembrando, pessoal, que existem 2 probleminhas da tireoide genéricos, muito cobrados em vestibular de uma maneira geral, tá? Já apareceu no Enem a tireoide, mas não especificamente sobre isso, mas vai que aparece a tireoide, ela pode produzir um excedente, tá? Um nível de T3 e T4 acima dos níveis normais, tá? Acarretando num probleminha chamado de hipertireoidismo, né? Que acelera o metabolismo, a pessoa emagrece, vai ter insônia, taquicardia, uma coisa característica é a exoftalmia, os olhos saltados. E também existe o oposto, né? Uma tireoide que produz muito menos T3 e T4 do que deveria. E aí você vai ter características como eu, por exemplo, Caio, da hipotireoidismo, eu tomo T4 todo dia. Gordinho. Aí vai ser gordo, sonolento, né? Um metabolismo lento ali, umas dores musculares, né? E tem que tratar, porque senão pode se transformar num problema maior no futuro. Né? Então, tireoide é uma glândula. Não, ela não é vital, você pode viver sem tireoide, mas a pessoa que tira a tireoide, ela tem que ficar tomando muito hormônio a vida toda e é uma vida cheia de problemas relacionados aos ossos, principalmente, porque como ela produz a calcitonina, que, dentre outras coisas, manda fixar a cálcio na matriz óssea, se você tem que tomar suplemento de calcitonina e aquilo não for bem absorvido, você vai ter uma diminuição da densidade da matriz óssea, que é bem problemático. Vale lembrar também, o Caio falou do hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo, quando acontece na infância e que não é tratado, ele pode gerar um retardo mental. Né? Caramba! Que talvez não seja o problema do meu amigo, né? Mas ele conseguiu, né, tratar. Vinha abençoado com uma inteligência privilegiada. Tá vendo aí? Para algumas coisas. Vamos lá. E cabelo. Né? Isso aqui é testosterona demais. Foi mal. Pessoal, a 7ª questão é uma questão de sistema endócrino, tá? Que para mim é o tema mais amplo dentro da fisiologia humana. E fisiologia humana, como a gente falou, é um tema de saúde, tem uma chance muito alta de cair, tá? E é um VOF, então facilita a nossa vida, tá? Eu vou falar para vocês e aí a gente responde aqui. Os hormônios são mediadores químicos que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo sobre os quais atuam. Isso é bem a definição de hormônio, né? Hormônios são substâncias divididas principalmente em aminas, esteroides e proteínas. Essas substâncias elas encaixam em receptores das células e fazem vários tipos de sinalização, né? Existe a sinalização autócrina, que é quando um órgão produz um hormônio que atua sobre ele mesmo. Parácrina, que é quando um órgão produz um hormônio que atua sobre os órgãos de entorno. A endócrina, que é essa que o hormônio percorre a corrente sanguínea para chegar nos órgãos-alvo. E a sinalização sináptica, né? Que na verdade é feita pelo sistema nervoso. Mas essa é a definição de hormônio, de Roned. As glândulas endócrinas, também denominadas anfícrinas, compõem o sistema endócrino, que é responsável pela produção de hormônio. E aí? Não, glândula endócrina é aquela que libera a sua secreção direto no sangue. Glândula exócrina libera a secreção na superfície de um epitélio. Quando você fala de glândula anfícrina, você não pode colocar como sinônimo de endócrino, porque anfícrina envolve os 2 tipos de glândulas. Então são glândulas mistas, com uma porção endócrina e uma porção exócrina, cujo pâncreas é um dos principais exemplos. A porção endócrina libera a insulina e o glucagon, que são hormônios, e a porção exócrina vai liberar o suco pancreático, que é liberado no duodeno para a digestão dos alimentos. Então, essa afirmativa aí. Boa. Muito bem fechadinho. Só adicionarei que o pâncreas é a única glândula anfícrina que eu já vi ser cobrada, mas existem outras, tá? O próprio intestino é uma glândula anfícrina porque ele tem o suco entérico, mas ele também produz hormônios, que é o que diz o próximo item. Tá? Fígado, né? Olha aí, Williams. O duodeno é a parte inicial do intestino delgado, responsável pela produção dos hormônios secretina, colecistocinina e enterogastrona. Vamos lá. Secretina é um hormônio que estimula a produção, a produção e a liberação de suco pancreático, mas além de tudo ele vai estimular a liberação do bicarbonato.
Veja, alcalose digestória. Se o quimo, que é ácido, sai do estômago e vai para o intestino, ele precisa ser alcalinizado, porque o intestino é um meio de pH alcalino, 8,4, né? Sim. Então a secretina tem esse papel. E ao mesmo tempo a secretina vai lá no fígado e dizer, olha, prepara a bile. Aí a bile começa a ser produzida e cai na vesícula. Logo em seguida vem a colecistoquinina, outro hormônio produzido pelo duodeno, e começa a provocar contrações na vesícula para liberar a bile. Aí a bile começa a fragmentar a gordura. A gordura ela precisa ser fragmentada para facilitar a ação da enzima lipase, que será liberada pelo pâncreas, compondo aí o que a gente chama de suco pancreático, não é verdade? Um adendo que eu faria é que a colecistocinina atua no hipotálamo como hormônio da saciedade. Exatamente. Né? É importante dizer, porque é mais ou menos assim, você está comendo e a comida chegou lá no duodeno já e você ainda está comendo. Então, o seu intestino ele manda mensagem, ó, valeu aí, já chegou comida aqui onde deveria, tá? Já pode parar, viu? Não é porque é rodízio que tem que morrer, né? Exatamente. Fazer valer o dinheiro. O Caio sempre pega os rodízios, né, para poder... Uma bênção de Deus o rodízio. Né? Então, a afirmação tá verdadeira, né? O duodeno acaba funcionando como uma glândula, vamos dizer assim, anfícrina, pelo fato não só de produzir hormônio, mas também de liberar outras secreções que são utilizadas no meio para aperfeiçoar a digestão da região. Bom. E aí, pessoal, o outro item diz assim, a somatotrofina, hormônio proteico produzido pelo hipotálamo. E aí a gente já tem um probleminha, porque o hipotálamo ele produz apenas 2 hormônios, que é a ocitocina e o ADH. O hipotálamo em si não secreta nenhum dos dois na corrente sanguínea, ele utiliza para isso alguns canais que existem dentro da neurohipófise. Tá? E a somatotrofina, que é o hormônio que está aqui, também é chamado de GH, né? Uma sigla do inglês, Growth Hormone, hormônio do crescimento. É um hormônio que, né, faz você aumentar o tamanho dos ossos. Né? Então essa aí já está falsa, mas ela diz ainda assim, é secretado pela glândula hipófise anterior, que é a adenopófise. Esse hormônio é responsável por estimular o crescimento e a multiplicação celular em humanos e os animais vertebrados. Então, tem muita coisa correta aí. O problema é a questão, o item dizer que a somatotrofina é produzida no hipotálamo. Tá? Ela é produzida e secretada pela adenopófise. E o último item, vou deixar para o Ronald, diz assim, o hormônio fator de crescimento insulina 1, que é o IGF-1, né? Difícil. Papel é importante, não, mas ele manja, ele se garante. Desempenha papel importante no crescimento e desenvolvimento da musculatura, no aumento dos níveis de glicose no sangue, na redução dos níveis de gordura corporal e no aumento de síntese de proteínas. Faz teu nome, irmão. Faz teu nome. Então, ele vai desempenhar o fator de crescimento, né? Ele vai ter toda essa função e vai, na verdade, a afirmativa está toda correta, né? O que tu pode fazer? Tu pode fazer um desmembramento, fazer algumas ramificações. Então, ele desempenha um importante papel no crescimento e no desenvolvimento da musculatura? Sim. Lembrando que esse aumento de volume da musculatura é hipertrofia, como nós estávamos falando no início. Aumento dos níveis de glicose no sangue, isso também, redução dos níveis de gordura corporal e aumento na síntese proteica. Então, afirmativa. Ok. Boa. Resposta, pessoal, letra A, tá? Para quem está com a lista. Para quem não está, pode pegar depois no site. Tá, mas a resposta à questão, letra A. E aí a última questão da gente. Vamos para a última, né? A última trata de um tema que é recorrente em qualquer prova de vestibular e no Enem não seria diferente, né? Evolução. Quando se fala de evolução, cabe ressaltar as ideias de Charles Darwin relacionadas à seleção natural. Lembre-se que ele propôs a ideia da seleção como uma força do ambiente selecionando aqueles indivíduos mais aptos. Então ele chama a atenção para a questão da adaptabilidade. Porém, o Darwin ele não soube explicar os motivos que geravam essa variabilidade, né? Um ponto negativo, vamos dizer assim. Tá? Um outro fator que se trata muito em evolução é com relação à especiação, os processos que permeiam a formação de uma nova espécie. Fala-se de 2 modelos, anagênese e cladogênese. Na anagênese a gente tem uma espécie de especiação filética, uma especiação linear. Como é que seria essa especiação linear? Surgimento de novas características, né? E a espécie vai se transformando numa coisa diferente. Sem a ocorrência de um isolamento geográfico eminente. Já a cladogênese, clado,
uma separação. E essa separação ela divide a população. À medida que ela divide, ela coloca esses indivíduos em pressões ambientais distintas. Se essas populações sofrem pressões ambientais distintas, obviamente elas elas sofrem modificações distintas também, o que contribui para formar novas espécies. O segredo é relacionar com o tempo. Se o tempo de isolamento geográfico é suficiente para que essas populações acumulem essas mudanças, especiação. Se esse tempo não é suficiente para formar novos indivíduos, eu tenho apenas variações dentro do mesmo grupo, dentro da mesma espécie. E essas variações que acontecem dentro da mesma espécie a gente acaba chamando de raças. Ocorre uma raciação, né? Lembrando que caiu no ano passado, caiu no ano retrasado. Para você ter a formação de novas espécies, você tem que interromper o fluxo gênico. Né? E isso já foi cobrado de outra forma. Tem raças diferentes de cães, por exemplo. Por que não deixa de ser a mesma espécie? Porque continua tendo fluxo gênico. Então, o fluxo gênico ser interrompido é o ponto final do que a gente chama de especiação. Isso. E aí, isso parece estranho, porque como é que pode ter fluxo gênico de um fila com um poodle? Um cachorro piquinês, por exemplo. Então, tem fluxo gênico entre eles, não existe aí um isolamento, eles conseguem reproduzir? Não, eles não conseguem reproduzir, o fila não vai reproduzir com o poodle. Mas existe um fluxo gênico por raças intermediárias. Então, o fila, ele não vai reproduzir com o piquinês, com o poodle, mas ele vai conseguir reproduzir com o pastor alemão, o pastor alemão vai reproduzir com o pitbull, o pitbull vai reproduzir com o vira-lata e o vira-lata consegue reproduzir sim com o piquinês. Então, existem aí intermediários que continuam mantendo esse fluxo gênico. Foi assim que foi cobrado no Enem, questão bem interessante, né? Que foge um pouquinho às regras gerais. E aí, então, voltando para o comando que o Ronald sempre chama a atenção, ele coloca assim. Leia o comando. De maneira distinta, a cladogênese ocorre quando há fragmentação de um ramo filético de 2 ramos ou mais, isolados que passam a evoluir independentemente. Nesse caso, ocorre o isolamento reprodutivo entre 2 populações. Então, eu queria ressaltar com vocês a importância do isolamento reprodutivo. Por que espécies distintas acabam evitando o fluxo de genes entre elas? Por que na verdade, uma galinha não vai cruzar com um urubu? Né? Por conta desse protecionismo, de proteger o material genético, proteger a linhagem genética de cada grupo, de cada espécie. Então, de acordo com o texto, o isolamento geográfico durante a cladogênese favorece a especiação por quê? Estimula o aparecimento de mutações? Não. Favorece maior variabilidade entre os organismos? Muito menos. Efetivo isolamento reprodutivo. E por último, interrompe o fluxo gênico entre as populações isoladas. À medida que a gente interrompe o fluxo gênico, caracteriza uma nova espécie. Bom, essas aqui foram algumas das nossas apostas, né? Querendo ou não, a gente não tem como prever, não somos ordinários, né? Não tem nem ver. Mas o que a gente sabe é que o Enem ele tem tendências, ele se repete um pouco, ele é cíclico, tá? E volto a dizer, a parte de meio ambiente, a parte de saúde são as mais importantes, se você vai fazer aquela revisão final. Mas agora é momento de manter a calma, sempre dê muita atenção para o comando da questão, o que ela está pedindo. E esse é o meu desejo para todo mundo que vai fazer essa prova nesse final de semana. Força, calma e confiança em vocês mesmos, tá? A gente sabe que houve uma preparação, todo mundo sofreu muito esse ano para estar aqui. E agora é a hora de dar certo e fazer valer. Bom, também desejo uma excelente prova a todos. O ano foi longo, cansativo, foi árduo, mas eu desejo uma prova suave e excelente. E que o domingo de vocês seja um domingo maravilhoso, harmonioso. Não permita que nenhum pensamento, que nenhum imprevisto, que nenhum problema, porque a vida ela é feita de problemas e nós temos que ser resilientes mesmo. Então não permita que nada tire o seu bom humor, nada tire a sua paz. Isso depende mais de você do que do mundo. Você não pode esperar que o mundo te dê essa paz, não. Isso depende de você.
Então, fique de bem com a vida, de bem com tudo, de bem com o mundo. Vá para a prova, faça o seu melhor, que esse é o seu domingo, essa é a sua prova e esse é o seu vestibular. Nós estamos torcendo com você e nós vamos com você até o dia da vitória.